E aí, vamos estudar a lição? Ei, na lição de hoje eu quero chamar a sua atenção por que a interpretação bíblica é tão importante. E nós vamos tomar como pressuposto o texto de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao 3 e o verso 8 deste mesmo capítulo 8. O que se apresenta diante de nós com esse texto bíblico? A cena da palavra de Deus sendo ensinada pelo profeta para o povo. O povo lia e, na sequência, o verso 8 do capítulo 8 de Neemias diz que havia uma explicação. Exatamente, uma interpretação adequada por meio de explicação. É por isso que a gente gosta tanto de dar estudos bíblicos, e o estudo bíblico, de fato, é uma busca pela interpretação da palavra a fim de obtermos de verdade a essência que é a vontade de Deus. Agora note, diante de todo esse processo, como você pode perceber o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, há uma tendência humana de torcer a verdade. E de repente, em vez de buscarmos a salvação, estamos encontrando a perdição por conta da interpretação inadequada. A gente estuda para obter a salvação, interpreta errado e daqui a pouco, quando a gente erra o caminho, vai parar num lugar que não devia. É mais ou menos igual uma viagem que eu fiz, saindo uma vez de Belém para ir para São Luís. Peguei a rota errada, devia chegar na tarde na cidade de São Luís, só cheguei à noite, porque em vez de ir para um lado, eu fui para outro completamente diferente. Perdi até meu compromisso da sexta-feira à noite por conta do caminho errado que tomei. Devia ir de Belém para São Luís, fui parar em Santa Inês, para de Santa Inês ir para São Luís. Resultado, aumentei o percurso em algumas centenas de quilômetros. Diante disso daí, o quadro é muito simples, é a mesma coisa. Ao invés de irmos para o caminho da salvação, pegamos um caminho errado quando interpretamos o nosso guia, o nosso mapa, a estrada que a gente tem que pegar, que é a palavra de Deus, de um modo equivocado. Então fica muito esperto, presta bastante atenção, porque o que está em jogo é a questão da salvação em Cristo Jesus. Peça sabedoria a Deus, preste atenção naquelas coisas que nós colocamos ao longo de toda esta semana. Que coisas, pastor? O aspecto cultural, o aspecto da minha realidade particular, o aspecto do meu orgulho, a questão do idioma. Então vamos levar essas coisas em consideração, o texto dentro do contexto, para a compreensão adequada. Se abordarmos e interpretarmos a Bíblia de maneira equivocada, provavelmente chegaremos a conclusões falsas, não apenas no entendimento da salvação, mas em tudo o que a Bíblia ensina. Isso aí seria, ao invés de uma bênção, o estudo da palavra, uma maldição. Então que Deus nos ajude a entendermos a palavra como ela precisa, porque o diabo é muito hábil em torcer a palavra de Deus e tentou enganar o próprio Cristo na tentação do deserto, atribuindo um valor ao texto bíblico que ele não tinha de fato. E tem muita gente atribuindo valores a textos da Bíblia que não são seus valores verdadeiros. Então pensemos nisso com muito cuidado e peçamos a sabedoria do Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Enche-nos com sabedoria, ó Deus, para o entendimento da Tua palavra, a fim de não darmos nossa própria interpretação, mas aquilo que de fato o Senhor está revelando em nome de Jesus.